Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gabrielando. E hoje eu vou falar de um assunto que eu gosto muito. Vou falar sobre a nova pirâmide alimentar dos Estados Unidos. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas a pirâmide ela foi basicamente invertida, né? Então, eu vou entrar um pouquinho nesse assunto, explicando também outras questões e principalmente dando um contexto. Por que esse assunto é tão relevante? Além de eu amar falar sobre alimentação e saúde, como o pai da medicina, o grande Hipócrates, já dizia, que seu alimento seja seu remédio e que o seu remédio seja o seu alimento. Então, por aí você já percebe o quão importante, né, a sua alimentação é na sua vida e na vida da sua família. Os Estados Unidos veio percebendo um aumento muito crescente de doenças, principalmente das crianças. Então, não é só o autismo, o TDAH, o TOD, né, o comportamento opositor persistente, mas diversas doenças como câncer e outras têm aumentado significativamente. E isso está enfraquecendo a sua população, porque se você tem mais pessoas doentes, você tem menos pessoas com sua plena vitalidade e propósitos disponíveis para servir o seu país. Então, uma nação forte, ela tem uma população saudável. E os Estados Unidos têm essa visão, né, de ser um povo muito forte, muito próspero. Então, o governo atual está focado nessa diretriz. Eles já fizeram outras mudanças relevantes, como, por exemplo, proibiram alguns corantes nos alimentos, que já são, inclusive, proibidos em países da Europa e outras regiões. Também retiraram 6 vacinas aproximadamente do calendário norte-americano, né? Atualmente eles mantiveram 11 e as outras 6 elas são apenas em casos específicos de necessidade, grupo de risco, né? De consenso entre o médico e família, mas não são mais obrigatórias no calendário norte-americano. Isso reduz aproximadamente muitas picadas, porque algumas vacinas têm reforço e tem etc, né? Então, eles literalmente estão fazendo uma limpa de tudo que não é necessário para deixar as crianças cada vez mais leves, mais saudáveis, né? E mais de acordo com o que eles estão buscando nessa nova diretriz. E a última novidade foi que agora, no começo de 2026, eles lançaram essa nova pirâmide alimentar, que nada mais é do que colocar no topo, né, assim, a pirâmide ela é invertida, né, ela é de ponta cabeça. Então, a base da alimentação agora é proteínas, gorduras saudáveis, laticínios, frutas e legumes. Então, eles estão estimulando você a comer comidas de verdade, né? E nas gorduras saudáveis nós temos os azeites extra virgens, óleos de coco, oleaginosas, castanhas, coco, né? Coco verde, coco seco, enfim, abacate. Então, são todos alimentos ricos em gorduras naturais. O salmão, e as proteínas também, ovos, carnes vermelhas, frango, carnes de porco, né? E no caso, as vermelhas, eles ainda colocam um pouquinho de restrição, né? Um pouco menos, porque a nossa carne vermelha de hoje em dia, ela não é como a de antigamente. Mas ainda assim, a carne vermelha é um alimento muito mais saudável do que o que eles colocaram na base ali no finalzinho dessa pirâmide. E o que ficou lá? Os grãos, os refinados, os processados e os ultraprocessados, o famoso pãozinho, biscoito, bolachinha fit, barrinha de cereal, os seus sucrilhos, enfim. Esses alimentos não são mais considerados próprios para o consumo do dia a dia. Eles estão nitidamente classificando como não próprios para comer no dia a dia. Eles são coisas para você comer esporadicamente, eventualmente. E por que que isso é tão importante? Vamos fazer uma analogia com o nosso corpo. Aliás, vamos relacionar, né? O nosso corpo ele é composto por músculos, tecidos, por cartilagens, tendões. E 50% aproximadamente do peso dessas células são feitas de proteína. Então, como você não vai consumir proteína? A proteína também ela é muito importante para a renovação celular. Você usa ela para a composição de todas as células, né? 50% aproximadamente. Então, ela é muito importante na composição celular. A gordura, ela é basicamente o peso de 60% do cérebro quando ele está drenado, né? Sem a parte líquida, porque ele é composto aproximadamente de 73% a 80% de água.
Mas se você drenar a água, 60% do peso do seu cérebro é gordura. E não é a gordura hidrogenada, não é a gordura da margarina, não é essas gorduras de óleos refinados, né? Girassol, canola, algodão. É a gordura animal e a gordura das castanhas, do azeite, que são somente prensados a frio, eles não passam por nenhum processo químico para a extração desses óleos. Então, por isso é muito importante a criança ter esse consumo de gordura saudável para a composição do cérebro que está em todo vapor de desenvolvimento, né? O cérebro da criança multiplica de 3 a 4 vezes o tamanho dele, de um bebezinho que nasce, sai da barriga da mamãe, até essa cabeça grande que nós temos quando viramos adultos. O que mais? Frutas, legumes, os vegetais, né? São coisas que a gente sempre comeu quando a humanidade era caçadora, nômade. Então, o nosso corpo reconhece esses alimentos e consegue digeri-los com facilidade, assimilando os nutrientes. Quando você come um pacotinho, né, de qualquer coisa escrito fit, saudável, super enriquecido com 1000 vitaminas, aquilo não foi feito pela natureza, aquilo foi feito num laboratório. Foi adicionado milhões de coisas lá dentro. Algumas eram inclusive do petróleo que nunca foi digerido pela humanidade. E você pega tudo isso e joga lá no seu intestino, né? Passa pelo seu estômago, você mastiga, engole. E o seu corpo não reconhece. Isso gera uma inflamação silenciosa no seu intestino, que chama disbiose, inflamação crônica silenciosa. E isso vai trazendo diversas outras doenças, inclusive está super relacionado com doenças autoimunes, que nada mais é do que o seu intestino ficar permeável por essa inflamação constante, ele começa a não ter capacidade de se regenerar, vão criando microfissuras no seu intestino, os macronutrientes que não foram devidamente quebrados começam a passar por esses buraquinhos, caem direto na corrente sanguínea de modo indevido, né? Porque apenas os micronutrientes é que eram absorvidos pelas vilosidades do intestino. De repente você tem lá um buraquinho e algo simplesmente passa por lá sem critério nenhum, sem ser filtrado pelas suas velocidades, nem ser mapeado pelo aparelho do seu intestino. Então, isso, quando entra na corrente sanguínea, o seu sistema imune tenta identificar o que é, não reconhece, começa a criar anticorpos para atacar. E agora, pegando um exemplo bem simples. O glúten, meus queridos, ele tem uma semelhança muito grande com algumas células do nosso organismo, muito parecido, inclusive com as células da tireoide. Então, se você consome glúten e você tem problema na tireoide, por exemplo, uma doença de Hashimoto, provavelmente você tem já problemas com o glúten, você não deveria estar consumindo ele. E o seu intestino inflamou, macromoléculas de glúten entraram na corrente sanguínea, o seu corpo criou defesa contra essas células do glúten, achando que era uma bactéria, um vírus. Depois que ele acabou de destruir o glúten que estava no seu sangue, ele foi atacar a sua tireoide, achando que eram células de glúten. Até que esses glóbulos, né, enfim, começam a se acostumar com esse constante ataque e vai surgindo a doença, né? Porque você começa a atacar o seu organismo até que começa a gerar uma deficiência nutricional e isso começa a aparecer em exames clínicos. Porém, como esse conhecimento hoje já é mapeado, né? Já é algo que existem estudos por trás, existem pesquisas, existem até ensaios clínicos, existem até casos de observação na própria prática clínica dos médicos, né? Então, hoje em dia, você consegue identificar até essas questões de doenças autoimunes antes, através de exames de sangue, para ver se você tem alguma célula específica, anti-TPO, anti não sei o quê, e assim você consegue identificar se você já está tendo uma inflamação no intestino e já está criando células que vão atacar o seu próprio organismo. Então, olha como a alimentação é importante, não é verdade? Você escolhe, né, o que você está comendo com base nas orientações que eles te dão. Mas quem foi que criou aquela orientação anterior? A indústria alimentícia junto com a indústria farmacêutica, porque eles acabam sendo sócios, né? Eles têm empresas que patrocinam os dois lados. Do mesmo modo, também tem a empresa petroquímica, que também tem sociedade com essas empresas. Então, é tudo um jogo de interesses. Uma vez que
uma nação se levanta contra esse sistema e começa a pensar, eu não quero mais que o meu povo seja refém, né, do que o marketing, do que os grandes empresários querem. Que o que eles querem é lucro, obviamente, eles querem que vocês consumam mais, né, gente? Que vocês fiquem mais doentes, né, que a gente fique mais doente, porque isso significa que a gente vai comprar mais, gastar mais, que a gente tenha mais fome. Então, alimentos vazios dão fome. Alimentos vazios nutricionalmente dão doença. E os Estados Unidos, ó, mudou toda essa estrutura, está se preparando para ter um povo forte novamente e quebrar todas essas culturas que foram, né, enraizadas dentro de nós, sobre comer de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, sobre viver sempre correndo, culpado, buscando o próximo sonho, sobre ter que tomar vacina para tudo, enfim, eles estão desmistificando todas essas crenças que foram inseridas na sua sociedade, né? Foi culturalmente aceito, e criando uma nova vertente onde eles querem que as pessoas passem a comer alimentos de verdade, a se vacinar com consciência e, e fazer melhores escolhas no dia a dia para ter um povo fortalecido fisicamente, né? Com um corpo bem nutrido, células sendo renovadas, que não ficam mais doentes e ao mesmo tempo com clareza mental, com o seu potencial intelectual preservado, né? Um cérebro bem composto, bem nutrido, que cresce com vitalidade, com todo o seu funcionamento a pleno vapor. Então, se você tinha alguma dúvida sobre por que os Estados Unidos está fazendo tantas mudanças, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a elucidar um pouquinho, né? O que tem por trás de tantas mudanças dos Estados Unidos, quem está sendo prejudicado, quem está ganhando alguma coisa com isso, por que eles estão fazendo isso de forma tão contrária ao que o mundo está fazendo e por que todo esse alarde em cima desses assuntos. Bom, esses alardes, na verdade, estão mais visíveis para quem realmente acaba acompanhando isso, porque a mídia em si ela não divulga esse tipo de assunto. Então, por exemplo, eu que acompanho muito a área de saúde, somente pelas questões do meu filho, e pelas questões de intestino que eu já tive, são as pessoas que acabam vendo isso assim de forma assim constante. Para mim, todos os dias tem alguém falando sobre esse assunto. E se você ainda não tinha conhecimento, espero que toda essa bagagem, né, que foi assim, não foi muito detalhada, mas foi bem explanada, tenha te ajudado a ter uma compreensão um pouco maior do quanto o seu alimento ele é importante e como você precisa ser autorresponsável por esse conhecimento. Não fique mais dependendo de um nutricionista que conta calorias para te dizer o que vai ser bom para você, trocar um pão branco por um pão integral. Hoje nós já sabemos que isso não é verdade. Um pão branco e um pão integral dão praticamente na mesma coisa. O que faz diferença de fato é você trocar um pão branco por um ovo cozido, por uma fatia de atum, por um alimento que realmente vai nutrir o seu organismo, que vai ser reconhecido. Os pães de hoje em dia nem sequer têm a mesma composição dos pães da época de Cristo, por exemplo, de 2000 anos atrás. Então, até álcool hoje em dia você encontra nas fórmulas de pães. A mesma coisa, um chocolate hoje em dia não tem nada da composição que tinha um chocolate de 50 anos atrás, 60 anos atrás. Os chocolates, eles hoje em dia são basicamente achocolatados, você até lê isso na embalagem, sabor chocolate. Então, por favor, se você preza pela sua saúde, pela saúde da sua família, siga o que Hipócrates sempre disse lá atrás, né? Que o seu alimento seja o seu remédio e que o seu remédio seja o seu alimento. Tire tudo que não te faz bem, observe o seu corpo, escute o seu corpo. Se você come algo, a sua barriga fica estufada, corte esse alimento, fique sem ele, ou se você vai comer, que seja algo muito eventual. Uma vez por semana não é eventual. Uma vez por mês é um pouco mais eventual. Mas a parede do seu intestino ela se renova completamente a cada 3 meses. Então tenha sabedoria no que você está colocando dentro do seu organismo. Se você está sempre prejudicando ele, deixando ele doente, como você vai ser uma pessoa cheia de vitalidade, cheia de saúde, cheia de disposição, com clareza mental? Como eu falei no outro vídeo, né, sobre os pecados capitais, a gula, a luxúria, a preguiça
são pecados, né? Se você tem preguiça de conhecer o seu alimento, conhecer o seu corpo, preparar a sua comida, você tem prazer no seu alimento, você busca satisfação, você busca se sentir extasiado, você está caindo no engano, você está indo para o seu ego, você não está tendo propósito no que você está fazendo, você está sendo utilizado por alguém. Então, espero que essa mensagem tenha tocado em você, espero que eu tenha conseguido transmitir quão importante o alimento é na vida das pessoas, na sua vida, na vida da sua família. E se essa mensagem foi legal, se você conseguiu aproveitar ela e conhece alguém que também está precisando ouvir isso, encaminhe para essa pessoa. Comente com ela sobre a alteração da pirâmide alimentar, comente com ela sobre esse desafio de conseguir ir trocando aos pouquinhos os hábitos alimentares da sua casa, da sua família. Agradeço por você estar aqui comigo novamente nessa jornada e desejo que você tenha muita fé, muita sabedoria e que você continue perseverando na sua saúde. Até mais!